Câmara dos Deputados aprovou um pacote de medidas para reduzir os gastos do governo nos próximos 2 anos. A proposta, articulada pelo Ministério da Fazenda, deve gerar uma economia de cerca de 15 bilhões de reais e faz parte da estratégia do governo para cumprir o limite de despesas, que é previsto aí no novo arcabouço fiscal. Deixa eu conversar com a Aline Brito a respeito. Oi, Aline, boa noite para você. E foi uma longa discussão, né, Aline? Olá, Meire, boa noite a todos que estão aqui acompanhando o Jornal Paranaíba. Isso mesmo, a sessão durou mais de 11 horas, mas claro que não só para deliberar sobre esse pacote, Como nós adiantamos aqui no Jornal Paranaíba no início da semana, a Câmara estava em esforço concentrado até hoje, para analisar aí os mais de 40 itens previstos na pauta. Bom, em relação ao corte de gastos, essa medida inicialmente estava prevista na medida provisória que ficou conhecida como MP da taxação BBB, que previa aí a imposição de impostos para bancos, bets e bilionários. Só que essa medida provisória acabou perdendo a validade e a saída encontrada pelo governo em negociação com a Câmara dos Deputados para conseguir esse alívio financeiro foi incluindo esse corte de gastos em outro projeto. O jargão usado para definir essa estratégia é jabuti, que é quando um projeto, um texto, uma matéria é incluída dentro de outro projeto sem ter relação direta com esse outro projeto. Então, com isso, a medida encontrada, como eu falei, a estratégia foi incluir esse corte de gastos num projeto que cria o REARP, que é um regime que permite às pessoas atualizar o valor de bens como imóveis, veículos e participações em empresas compradas até 2024. Então, nesse projeto, eles incluíram aí esse jabuti do corte de gastos, que vai abrir uma folga de 15 bilhões de reais. Só que esse corte de gastos, na verdade, será feito a partir de algumas mudanças em benefícios, para a população, como o programa Pé de Meia, que é um programa que oferece incentivo financeiro a alunos de ensino médio, e esse programa foi incluído dentro do teto constitucional da educação. Com isso, o governo deve ter, então, um alívio financeiro de quase 5 bilhões de reais no próximo ano. Aqui, outra também medida que proporcionou esse alívio financeiro e que também gerou muitas críticas, por parte aqui dos deputados, foi relacionado ao auxílio por incapacidade. Isso porque, de acordo com esse projeto que foi aprovado, o auxílio por incapacidade concedido por meio de análise documental foi com prazo máximo de 30 dias, Foi estabelecido um prazo máximo de 30 dias. Para prazos acima de 30 dias, então, deverá ser realizada uma perícia médica online ou presencial. Então, isso é de acordo com a avaliação de alguns deputados, incluindo deputados da bancada que representa o Triângulo Mineiro, aí deve trazer algumas dificuldades para a população que depende desse auxílio por incapacidade, já que vai necessitar aí dessa perícia médica, presencial ou por videoconferência e por telemedicina. O seguro defeso também entrou na mira dessas medidas, Esse é um seguro que é pago a pescadores durante o período em que é proibido a pesca. E aí, com isso, tem novas regras para aderir ao seguro defeso, como o registro no cadastro único, o CAD único, e a comprovação da atividade. Por fim, o texto também limita repasses entre os regimes da Previdência, o que também deve reduzir as despesas do governo com aposentadorias. Dos deputados que representam a bancada do Triângulo Mineiro, somente a deputada Dandara e o deputado Zé Silva votaram a favor da proposta. Eu conversei com a deputada Ana Paula Leão e com o deputado Wellington Prado, que criticaram essa medida. Vamos ver.
Votei contra porque não podemos admitir fazer corte de gastos em programas sociais, prejudicar aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social, que precisam do afastamento do INSS, prejudicar os estudantes do programa Pé de Meia. Isso não é certo, não é correto. Sou a favor, sim, de combater todo tipo de fraude e de irregularidade, mas não aceito corte de gastos em relação às pessoas mais pobres. O governo federal escolheu cortar gastos, tirando recursos dos municípios, restringindo acesso ao auxílio-doença e atacando o seguro-defeso pago aos pescadores durante o período da piracema. Ou seja, não quis cortar da própria carne, não quis cortar os excessivos gastos desnecessários e os seus privilégios. Por isso, eu votei não. Bom, Mary, esse projeto, né, foi aí costurado entre o Ministério da Fazenda, como eu falei, né, e aqui o Congresso Nacional. O relator da proposta foi o deputado Juscelino Filho, que também já foi ministro do governo do presidente Lula. Esse jabuti foi defendido pelo deputado Juscelino Filho, que disse que essas medidas vão ajudar a cumprir aí a meta fiscal, né, a ficar dentro do teto de gastos. O governo estima, como falamos, economizar até 15 bilhões de reais, mas ainda assim precisa encontrar formas para compensar outros 20 bilhões de reais que foram deixados aí, né, devido à derrubada da MP da taxação BBB. Segundo o ministro Haddad, então o próximo passo é encontrar aí essas medidas para compensar, principalmente, né, aumentando a arrecadação por meio de impostos para empresas que hoje têm isenção fiscal. Então, o ministro Haddad falou também que com a aprovação desse projeto, encontrar essas medidas para compensar o que falta fica mais fácil, mas ainda assim é um desafio para o Ministério da Fazenda. Agora a matéria segue para a análise do Senado Federal e, se aprovada, então, essas medidas, principalmente relacionadas à Previdência, né, entrarão em vigor após a sanção também do presidente Lula. Mary. Muito obrigada, Aline Brito, direto de Brasília, atualizando tudo o que acontece na capital federal aqui para a nossa região.